Muito bem, minha gente, Já começando o amassado. Jangadeiro. Já começa amassado. Você dormiu dentro de uma garrafa, Graziane, tudo bom? Amassado. Feliz ano novo pra todo mundo, você que tá em casa. Olha, começando com o pé direito, o Fortaleza começou... Oi. Hoje, lembrando que estamos de volta com toda a programação normal de Tudo. esportes do Sistema Jangadeiro. Então hoje aqui, eu e o Herbert Lemos, até dia 16 de fevereiro, estaremos aqui juntos. Mais beleza na sua televisão. É verdade. Depois, Jussier Cunha também está agora às 11 horas na rádio Tribuna Band News, inaugurando o horário de esporte. Verdade. Na rádio Tribuna Band News FM, 101,7, 1 hora de esporte, das 11 às 12 horas. A gente saindo daqui, corre para lá também. Mas você ganha muito bem pra isso, tá? Vamos embora, gente. O Fortaleza começou com o pé direito a temporada 2014. Sobrou para o Canarinho do Sertão. O Quixadá, meu amigo, não aguentou o Fortaleza no sofrido estádio do Abelhão. Eu estive lá e vou mostrar pra você tudo isso agora. Solta aqui pra gente. Quixadá, cidade no sertão central do estado. Cerca de 150 quilômetros de distância da capital. Terra dos monólitos e da galinha choca. Ah, falam que por aqui de vez em quando aparecem alguns extraterrestres. Mas o domingo, a invasão foi outra. Eles vieram ver o primeiro jogo do Fortaleza na temporada 2014. Campeonato Cearense, uma primeira fase que o time preferia não jogar, mas vai ter que enfrentar. É o primeiro passo do Leão na temporada 2014. Começa aqui, no acanhado estádio Abelhão. E foi um primeiro tempo, digamos, movimentado. O Robert assustou. O Quixadá também. Mas as maiores investidas foram mesmo do tricolor do PC. Um bombardeio que chegou ao exagero com o Robert, que perdeu um gol praticamente feito. E quando a paciência da torcida estava indo embora, pênalti em cima do ligeiro Thiago Cametá. Valdisson foi para a cobrança e Fortaleza 1-0. Mas no comecinho do segundo tempo, o Branco, zagueirão do Quixadá, empatou o jogo de cabeça. E o Quixinha por pouco não virou. Mas o Fortaleza tinha Romarinho, que botou velocidade no zagueiro. Foi derrubado na área e pênalti de novo. Agora Robert converteu. 2-1 Fortaleza. Aí ficou naquela, né? O Canarinho do Sertão chegava e o Leão é quem balançava as redes. Bola na área. Eduardo Luiz tentou na primeira e no rebote Valfrido fez 3-1 Fortaleza. A gente que é da base sabe como é sofrido, sabe como é que esse time vem passando. Mas é isso aí, dá continuidade de trabalho, que quarta-feira tem mais. Gol pra quem, Valfrido? Gol pra minha mãe. O nome deles aí, faça esse... A família Alves, a família Araújo. E para todos os amigos que me ajudaram, estão aqui para essa torcida aí que é maravilhosa. Final de jogo, 3-1 Fortaleza pra cima do Quixadá. Não era o resultado que esperávamos. Sabíamos que enfrentar uma grande equipe com a equipe do Fortaleza, uma das grandes equipes do futebol cearense. Mas agora é levantar a cabeça. Já temos jogo difícil aí, o Campeonato Cearense é um campeonato rápido, um campeonato curto, que não dá tempo para chorar o leite derramado. A gente sabe que está muito aquém da nossa condição, é o primeiro jogo da temporada. É verdade que o campo atrapalhou muito, mas a tendência da equipe é ir melhorando, a gente conhecendo melhor os jogadores e criando uma consistência melhor de jogo. Muito bem, Chamusca. O que você achou, Graziane? Primeiro do campo, horrível, né? Não, é o seguinte, o Fortaleza fez a obrigação, que é vencer um time mais fraco, né? Que ele, interessante o surgimento do Valfrido, é preciso ter paciência, não adianta ficar cobrando que ele faça um gol por jogo, não vai acontecer isso, precisa ter. Agora, lamentável realmente o estado do gramado e o estádio do Abelhão, pela CBF, capacidade oficial, 1.400 torcedores mais ou menos. É só entrar lá no site da CBF e ver a capacidade do estádio. Sabe quanto foi a divulgação do público? 2.150. Uma conta rápida e óbvia diz o seguinte: venderam mais ingressos do que a capacidade do estádio. Ficou muita gente fora, inclusive. Muita gente com ingresso fora. Torcedores do Fortaleza vão acionar a justiça, inclusive, e devem fazer isso. Aliás, eu quero saber o que é que o Ministério Público faz que não toma nenhuma providência. Se o estádio tem capacidade para 1.430 e poucos torcedores e existe 2.150 bordeiro oficial, e imagina as pessoas que ainda ficaram de fora, que compraram ingresso, um absurdo, uma vergonha, fora falar que o gramado não tem a menor condição de ter jogo nesse estádio. Verdade. 1
absurdo. Absurdo. Vem cá, você que tá aí, chega aqui daqui a pouquinho, tem muito mais futebol Ferroviário. 1, 2, 3. Ixi, foi goleada, viu? Depois do intervalo a gente volta com muito mais futebol Campeonato Cearense. Fica aí, hein? Jangadeiro Esporte Clube. Oferecimento. Voltamos com o Jangadeiro Esporte Clube, segundo tempo de muitos gols. O Tubarão da Barra não tomou conhecimento do Crato e sapecou uma goleada de 7-2. É tanto gol que a gente vai conferir agora aqui, Graziani. 7-2. Vamos lá então? Solta no telão, Siddhartha. Pô, me lembro que eu comentei um jogo, Primeiro gol do Yarley. Ferroviário 7-2 contra o Vitória, na Série C de 2006. O primeiro gol foi do Yarley, num chute do Rafael, rebote. O Rafael com um bom jogador. Cruzou, ele e Yarley 2-0, Ferroviário. Que estreia fantástica, hein? O Maicon diminuiu pro Crato. Que gramado bom, né? Aí é outro nível, né? Como é bom ver um jogo num gramado decente. Copa do Mundo, né, amigo? Quem fez o terceiro? Quem fez? Cruzamento, a bola sobrou, oportunista e Arley, camisa 94, 39 anos de idade, fez Ferroviário 3-1. Rafael 4-1 para o Tubarão da Barra ainda no primeiro tempo. Que estreia do Ferroviário. Rafael que já jogou no Ferroviário, né? Já, é um grande destaque. Tá aí o quinto gol do Tubarão. O lateral levou todo mundo ali. Foi o Mota. O Mota que fez esse gol aí. Golaço. Tá aí o sexto gol do Ferroviário. Aí o atacante. O Rafael fez o gol, não foi? O Rafael fez o gol, 6-1. Aí o Maicon diminuiu, o Maicon fez 2 gols no jogo de artilheiros, né? Yarley, Rafael. Aí o zagueirão tentou cortar, colocou pro Isso é gol contra, deram pro jogador do Ferroviário. Gol contra aí, né? O Rafael tentou cruzar. Agora, Graziani, o que você achou primeiro da vitória? Foi uma vitória importante, né? Vitória importante, acho que o Ferroviário tem que, pelo elenco, com o Yarley e alguns jogadores que foram contratados, até repatriados, tem que estar entre os classificados. E aí você vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto, pouco importa. Importa é que o time vá, nessa primeira fase, conseguindo encontrar o seu melhor jeito de jogar, conseguindo a sua melhor forma tática, sempre sabendo que o Yarley é o seu principal jogador. Vamos falar em Yarley, vamos rever os gols do Yarley, que você comentasse primeiro a importância desse jogador. Solta aí, Siddhartha. Ó, teve gol de oportunismo, gol de classe, né? Bom, aí você vê que a hora que o jogador do Ferroviário tá chutando, ele já tá indo para aproveitar o rebote. E com a experiência dele, sem estar impedido, que é uma grande lição para atacantes jovens que não sabem o que é impedimento. Aí, pegando de primeira, só um jogador com confiança para fazer isso. Acho que o que pode atrapalhar o Yarley é essa sequência de jogos do estadual, né, Graziani? Mas você sabe que a gente conversou com ele aqui, ele falou que ele está muito bem fisicamente, que por ele vai jogar todos os jogos, quer sair do jogo direto pro balde de gelo, lá para aquele negócio de gelo lá, que ele quer jogar todos os jogos possíveis. E eu acho que, claro, comissão técnica do Ferroviário, jovem, né? O técnico do Ferroviário é bem mais jovem até que o próprio Yarley. E o próprio jogador vai saber quais são as reais condições. Então, se precisar ficar de fora de um jogo, fora de casa, ele fica. Mas, a princípio, não vejo o Yarley ficando fora de partidas, a não ser por contusão. Mas você vê, já quase 2.500 torcedores, já é uma média maior do que o Ferroviário tinha conseguido nos últimos anos. Bem legal ver o Yarley levando mais torcida do Ferroviário para campo. Vamos ver o seguinte, os outros jogos. Meu amigo Siddhartha solta aí, ó. O Fortaleza 3-1, já mostrou os gols. Itapipoca 1-1 com o Tiradentes. O Horizonte 0-0 com o Guarani. É Horizonte, né? Isso, é porque tá empolgado ali. Ferroviário 7-2 contra o Crato e a classificação emendando direto pra gente ver como ficou a classificação do Campeonato Cearense. Lembrando que o Icasa folgou, né? Folgou, tá aí, ó. Ferroviário goleou, é líder com 3 pontos ao lado do Fortaleza, que também venceu. Itapipoca, Tiradentes, Guarani de Juazeiro e Horizonte, agora normalzinho, sem todos plural, com 1 ponto. E durante a semana mais jogos, Icasa, que folgou, Quixadá e Crato, todo mundo com 0, mas tá só começando agora. O Crato já começa com -5 de saldo, né? Pra variar, né? Vamos embora então, depois do intervalo, onde é? Aqui, vamos aqui em cima, tá bonitinho, né? Depois do intervalo tem Ceará se preparando para o ano do centenário. Muita gente chegando e o torcedor confiante, a gente volta já! Voltamos com o Jangadeiro Esporte Clube, agora falando do Ceará, que já iniciou os trabalhos pensando no ano do centenário, cheio de caras novas e prometendo muito para esse ano. Vamos ver então as novidades do Ceará?
O técnico Sérgio Soares ficou atento em todos os atletas. O momento é de avaliação física, para só então começar o trabalho de condicionamento da equipe. Enquanto o elenco titular não está definido, novas possibilidades chegam ao Porangabuçu. A gente vai só trabalhar, o professor vai colocar o que ele quer pra gente. A gente vai tentar se encaixar na melhor maneira possível. O que tiver melhor vai jogar, como todas as outras posições. O volante Leandro Brasília chegou na convicção de atender o desejo da torcida. Pelo presente que essa torcida merece é voltar para a Série A. Então, acho que o grupo está focado nisso, mas a gente vai viver cada momento. Também já está no clube Bill, que passou por exames médicos. O atacante tem uma meta bem ousada. Pode ser uns 40 gols, o atacante tem que fazer gol, né? Para reforçar o time do vovô, ainda vão chegar nesta sexta-feira o zagueiro Anderson e o volante Amaral. Souza chega na segunda. O lateral direito Marcos desembarca até a próxima semana. E para fechar o grupo, falta ainda uma última contratação. A ideia é trazer um meio atacante e até o final da próxima semana a gente está anunciando se as coisas acontecerem como a gente está planejando. A estreia do time alvinegro pela Copa do Nordeste será no dia 18, na Arena Castelão, contra o CRB. O torneio rende ao campeão uma vaga na Copa Sul-Americana. Muito bem, mas antes do CRB tem sábado contra o Barbalha, o jogo dos campeões, meu Estarei amigo. lá. Estará lá? Comentando esse jogo para a Rádio Tribuna Band News. O que você está achando do Ceará no ano do centenário? As contratações estão dentro do que precisava? Olha, Herbert, eu acho que o trabalho tem que ser feito, tem que ser observado aos poucos. Por exemplo, o Souza. Souza é uma incógnita, é um bom jogador, já jogou bem. Fez até uma boa Série A pela Portuguesa. A Portuguesa caiu por erro administrativo e não por culpa dos jogadores. Mas vamos ver como é que ele vai reagir aí no Ceará, vai ter toda a pressão, né? O Tadeu que saiu do Icasa, diz a diretoria do Icasa porque ele estava negociando com o time da Ásia. Será apresentado hoje, inclusive. As informações é que ele tinha uma vida fora de campo que atrapalhava, por isso que ele foi dispensado. E agora apareceu no Ceará, vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Tem o Magno Alves, que está bem. Anderson na zaga. O Anderson foi para mim, o Anderson é um excelente reforço. Para mim, inclusive, acho que o Anderson melhor em tese do que o Souza. Acho que o Anderson vai resolver o problema da zaga. Se o Anderson de 2009 tivesse no Ceará o ano passado, o Ceará talvez tivesse subido. O Ceará falhou demais, a gente lembra, o Ceará falhou demais o ano passado na zaga, na Série B. E curioso para ver como é que vai ser o trabalho do Sérgio Soares começando uma temporada. Ele que pegou o Ceará sem pressão, resolveu o problema do Ceará no ataque, né? O ano passado, quase subiu com o time, mas agora ele vai começar o trabalho e vai ganhar mais responsabilidade. Porque quando ele chegou ano passado, tava uma loucura, o time tava mal pra caramba e ele conseguiu dar um padrão. Agora, começando uma temporada, a responsabilidade dele é maior. O Graziani, o Léo Gamalho pode deixar o Ceará. O que você acha dessa? Acho que o Léo Gamalho não tem mais espaço na equipe. Por quê? Porque se você já tem Tadeu, a contratação do Tadeu para mim é sintomática, porque você tem Tadeu, Bill e Léo Gamalho, 3 atacantes mesmo no elenco, né? Não tem sentido. E o Potiguar, o que você está achando dessa polêmica? Muita gente crucificando, ele pode estar de saída. Você acha que deveria dar uma chance a mais para o Potiguar, não? O que eu acho é o seguinte, o Evandro Leitão, o presidente do Ceará, vinha sempre a público defender o Potiguar. Eu acho que não é porque o jogador é da base ou é contratado que ele tem que ser defendido. Ele tem que ser defendido se ele for bom. Ele tem que ser defendido se ele for injustiçado. A torcida do eu acho ele tecnicamente limitado, mas também não vejo como um jogador sem solução. Pode ser que com o tempo ele consiga melhorar. Agora, dizer que não vai ter pressão não adianta. Vai ter pressão, sendo da base ou não. Agora precisa analisar. O Sérgio Soares acha que ele tem qualidade? Vivia elogiando o Potiguar. Beleza. Hoje à noite estamos juntos aqui de novo, né? 7h50 da noite. E tem rádio também, muita informação na rádio. Na rádio também. Beleza? Beleza. Vamos embora então? Vamos lá. Vamos chamar Newton Júnior? Newton Júnior, Jornal claro. Jangadeiro.